Olá, meu nome é Márcio Travensoli, sou psicólogo na Rede Pública de Saúde de São Sebastião, estado de São Paulo, e vim aqui para fazer alguns comentários relacionados à saúde mental nessa época de pandemia do coronavírus. Eu me utilizei do documento que a Organização Mundial da Saúde publicou relacionando algumas dicas, algumas orientações relativas à saúde mental nesse período. A primeira coisa que consta lá no documento é sobre a empatia. A importância de nós entendermos que esta doença, a disseminação desse vírus não tem nada a ver com nacionalidade, não tem nada a ver com a fé das pessoas, não tem nada a ver com a etnia das pessoas, não tem nada a ver com a cultura das pessoas. Aqui no Brasil a gente já está em um ponto onde a transmissão é comunitária, então qualquer um de nós podemos estar transmitindo esse vírus para outras pessoas. Independente de onde a gente mora, independente da nossa classe social, independente se a gente veio de outro país, porque a gente estava passeando por lá ou não, agora não faz mais diferença. Então é importante que a gente procure exercer essa empatia em um exercício também de cidadania, no sentido de tentarmos nos colocar no lugar dos outros. Esse é um exercício que é muito limitado, é óbvio. A gente não tem condições de sentir exatamente o que outra pessoa está sentindo, nós não temos condições de saber exatamente o que outra pessoa está pensando, mas nós podemos fazer um exercício de prestar atenção no outro, para nós entendermos como que o outro está sentindo diante disso. E também podemos fazer o exercício de comunicar ao outro como que nós estamos nos sentindo para que esse outro nos entenda melhor. Esse é um exercício extremamente necessário nesse momento. Nesse momento, muitos de nós podemos estar com muito medo, com muita insegurança, uma série de incertezas, e isso faz com que a gente possa ter comportamentos de irritabilidade, de um comportamento agressivo em relação, inclusive, às pessoas que a gente gosta. Então, tentar fazer esse exercício de entender o que tudo isso que está acontecendo está provocando no outro é um bom começo. E entender que não se trata, essa doença, a Covid-19, não se trata de uma espécie de castigo, não se trata de uma maneira de separar as pessoas boas das pessoas más, não se trata disso, né? A existência desse vírus, até onde se sabe, até onde já se foi feita pesquisa, resultou da mutação de um vírus, que isso acontece. Isso já aconteceu outras vezes na Terra, na nossa humanidade, e aconteceu de novo. Acho que a enorme maioria de nós nunca se deparou com uma situação como essa, principalmente nós brasileiros, apesar de a gente sofrer com as questões da dengue, do sarampo, da zika, da chikungunya, mas nada que afetasse o planeta inteiro. Nós não nos deparamos com uma doença, pelo menos acredito que não, porque a última vez que teve uma pandemia foi no início do século passado, meados de 1918, por aí, que foi a gripe espanhola, que afetou o mundo inteiro. A gente não tomou conhecimento disso, a gente sabia disso de livros de história, e daí a gente não sente o que é a realidade, né? Então a primeira coisa é isso,
é a questão da empatia. Tentar, neste momento, entender a visão do outro e ser claro com o outro a respeito da própria visão, dos próprios sentimentos sobre tudo que está acontecendo. Outra coisa são os rótulos. A gente tem o costume, às vezes, de rotular as pessoas em função daquilo que está acontecendo com ela. E uma pessoa que contrai este vírus, o coronavírus, e desenvolve a doença, a Covid-19, ela é uma pessoa que está doente em função de um vírus. Outra coisa é uma questão de rotular as pessoas em função de algum tipo de ideologia, fulano que tem determinada religião, fulano que tem determinada visão política, ou essa doença é devido ao povo chinês, tal. Agora não faz diferença. Se o vírus entrar no corpo de uma pessoa, ele não vai querer saber se a pessoa é de determinada religião, é de determinada nacionalidade, é de determinada visão política. Isso não vai fazer diferença. Esse é o tipo de disputa e de rótulo que não acrescenta em nada no nosso dia a dia. Agora é o momento de nós exercermos de maneira melhor possível a nossa cidadania, a nossa compaixão, a nossa capacidade de compreender o outro e de ajudar o outro e, se necessário, pedir ajuda. Outra questão também muito forte são as notícias. Acredito que para quem assiste televisão, para quem acessa notícias no celular ou em papel, jornal, tem visto bastante. Que é o tipo de coisa que é normal. É normal o ser humano buscar muitas notícias, porque isso cria em nós a sensação de repente estar mais bem informado e conseguir antecipar algumas ações. Eu sei mais, portanto eu vou conseguir me cuidar melhor do que outras pessoas. Isso pode gerar em nós um desejo constante de se atualizar, além do que as notícias têm sido constantes, então a toda hora sai uma notícia nova, a toda hora um jornal tenta trazer uma informação nova e diferente do seu concorrente e por aí vai. Ou mesmo nas instituições governamentais, você encontra também no site do município, no site do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, você encontra informações novas a todo momento. Só que muitas vezes a gente até fica procurando notícias novas, mas que na verdade são repetidas e apenas escritas ou informadas de um jeito diferente. Agora, uma coisa extremamente importante é cada um saber o que precisa ser feito para evitar a contaminação de si e das pessoas à sua volta. Isso eu acho que já foi bastante informado. Se você tem dúvidas a respeito disso, procure no site do Ministério da Saúde, que é saude.gov.br, no site do município aqui de São Sebastião, sãosebastião.sp.gov.br, da Organização Mundial da Saúde, ou do jornal, ou se você procurar no Google, você vai achar lá. Enfim, o que você precisa saber agora é como lavar as mãos direito, lembrar-se de não tocar o seu rosto com as mãos depois de tocar qualquer coisa, qualquer pessoa, manter a higiene da sua casa, entender que você saiu, se você teve que sair, a hora que você chegar em casa, considere-se como alguém que pode ter o vírus em alguma parte do seu corpo. Então a melhor coisa é tomar as precauções já faladas, de tirar a roupa, colocar no lugar para lavar e tomar um banho.
Então, você quer procurar notícia? Procura 1 ou 2 vezes por dia e gaste o restante do tempo vendo outras coisas. Se você está em quarentena, você está em isolamento em casa, não precisa ficar o dia todo vendo notícias, né? Eleja se você gosta de assistir televisão, eleja um jornal que você tem confiança e assista esse jornal, ele vai informar aquilo que nós precisamos saber. Tá? WhatsApp, né? Você já deve ter recebido várias informações, vários vídeos a respeito disso. Se você viu alguma coisa que você achou interessante, procure a respeito disso, pode ser no Google. Se você encontrar esta informação em algum meio oficial, como desses que eu falei, então pode ser que seja verdade. Caso contrário, pode ser que não. Existem muitos vídeos relacionados a questões antigas, a outras doenças, a outras situações. Existem agora, às vezes começam a aparecer receitas de coisas para tomar, coisas para se utilizar, dizendo que serve para se prevenir. Então, assim, eu acho que é uma questão, inclusive, de usar bom senso diante dessa situação que está acometendo o mundo inteiro. Será que as pessoas que já estudam esse tipo de vírus há muito tempo, então, assim, será que se houvesse produtos, alimentos, qualquer coisa que pudesse aliviar o sofrimento, que pudesse curar essa doença, os pesquisadores já não saberiam, já não estariam desenvolvendo isso? Então, assim, recebeu alguma notícia, alguma informação, confere, tenta não passar para frente. Eu sei que a gente tem essa coisa de querer ajudar o outro, de querer passar uma informação valiosa para as pessoas que a gente gosta, mas às vezes a gente pode criar falsas impressões, pode mudar algum hábito importante da pessoa, no sentido, inclusive, de colocá-la vulnerável para o vírus. E outra coisa, procure notícias boas. Procure notícias boas, notícias de pessoas que se recuperaram da doença, notícias de pessoas que estão cuidando uma das outras, notícias de pessoas que estão sabendo lidar bem com essa situação de isolamento. Então, em relação às notícias, fique muito esperto com essas coisas que aparecem no WhatsApp, não veja notícia toda hora, eleja um canal confiável de informações e procure também coisas boas. Outra coisa, principalmente agora que nós começamos esse processo de evitar o máximo possível a contaminação, esse processo atualmente, de isolamento em casa, é importante que a gente se proteja, mas também ajude. Como eu falei no começo, essa questão da empatia também, no sentido de é importante que a gente se informe do que é necessário ser feito para evitar o contágio de si próprio e dos outros. Acho que isso já tem sido bastante divulgado. Mas também que a gente entenda que o ser humano ele só conseguiu se tornar a espécie, digamos, dominante do planeta Terra porque ele aprendeu a viver em comunidade, porque ele aprendeu a compartilhar tarefas, porque ele aprendeu a transmitir a informação de um para o outro, porque aprendemos a viver em comunidade, em cidades. Então agora é o momento de nós nos ajudarmos. Agora é o momento de eu gastar um pouco do meu tempo para entender no que eu posso ajudar o outro.
Vamos lembrar que boa parte dos trabalhos, do comércio, enfim, boa parte da atividade econômica vai estar parada. Isso significa que muitas pessoas, por exemplo, podem não estar recebendo, podem não estar conseguindo trazer o sustento para casa. Então pode ser que aquilo que você tem sobrando em casa, você possa oferecer para o outro, trocar com o outro. Vamos lembrar que uma das orientações é evitar ao máximo sair de casa. Então, se eu vou, por exemplo, para o supermercado e eu tenho condição de trazer alguma coisa para o meu colega, para o meu vizinho, pode ser, ou se eu tenho uma coisa que o vizinho não tem e vice-versa, a gente pode trocar para deixar para ir para o mercado mais para frente, em outro dia. Então, assim, e por que também? Se não for por uma questão de cidadania, de compaixão, que seja pelo menos por uma questão de pragmatismo, porque quanto menos pessoas se contaminarem, principalmente à sua volta, menor é a chance que você mesmo se contamine. Então, assim, proteja-se, mas também, se possível, ajude as pessoas. E os profissionais de saúde? E aqui eu acrescento não só os profissionais de saúde, mas os outros também, que estão trabalhando. Pessoal do supermercado, pessoal das farmácias, pessoal de transporte, pessoal da segurança. Então, assim, existem pessoas, porque falei primeiro pessoal da saúde, porque é pessoal, digamos que seja linha de frente mesmo, que vai ter o contato com pessoas sofrendo em função desse vírus diariamente. Então, assim, se você tem o privilégio de ficar em casa, enquanto você está em casa, existem pessoas que saem para trabalhar. E você imagina só, se todo mundo está em casa e essa pessoa tem que sair, a sensação que ela fica, ela pensa assim, bom, não sei o que vai acontecer comigo, não sei se eu não vou acabar contraindo esse vírus e eu não sei como é que esse vírus vai agir no meu corpo. Então, assim, voltando até para a empatia, tenha empatia também com esses profissionais que estão trabalhando para que o restante da população se mantenha comendo, se mantenha tendo internet, se mantenha assistindo televisão, enfim, se mantenha seguro, se mantenha com a possibilidade de poder comprar um remédio. Mas essas pessoas talvez não estejam tão tranquilas também. Elas podem estar se expondo mais do que você. Então é importante que a gente entenda que esses profissionais podem estar também estressados, podem estar também irritados, com muito medo, mais medo do que você que está em casa. Então vamos tentar entender também a posição dessas pessoas, Outra coisa também, acho que daí um tanto até específico em relação aos profissionais de saúde. Este é o momento que os profissionais de saúde, principalmente esses que vão fazer o atendimento das pessoas com quadros mais graves, os médicos, os técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, os enfermeiros e enfermeiras, o pessoal da limpeza dos hospitais, o pessoal da recepção dos hospitais, na atenção básica, os agentes de saúde, o pessoal que trabalha dentro da unidade de saúde. Essas pessoas vão precisar, neste momento, estarem muito atentas a cada coisa que elas fazem. Elas vão ser submetidas a uma carga de trabalho que não é comum. Elas vão ser submetidas a um estresse, a situações de vida das pessoas que elas não foram submetidas, pelo menos não nesta quantidade. Então, assim, os profissionais podem estar mais cansados, eles podem estar mais preocupados com aqueles que eles cuidam, preocupados com eles próprios.
Então é extremamente importante que esses profissionais consigam manter o trabalho deles de maneira atenta, concentrada, cumprindo os protocolos e procedimentos que vão ser informados. É extremamente importante que eles possam tomar cuidado na hora de utilizar o EPI, na hora de retirar o EPI, na hora de cuidar das pessoas. Então, assim, eu entendo que talvez muitos de nós sejamos colocados em situações nas quais a gente fique talvez com a dúvida se aquele profissional de saúde está preocupado ou não com o atendimento nosso ou de um parente nosso. Mas assim, vamos entender que eles vão ser submetidos a situações que talvez nenhum deles passaram. Talvez as pessoas mais experientes, os médicos, os enfermeiros, as pessoas mais experientes nunca tenham passado por uma situação como essa. Tá? Então, é isso que eu queria trazer nessa primeira exposição aqui. É muito mais, não são exatamente dicas assim, mas eu acho que são pontos a serem refletidos nesse momento. É muito mais para a gente pensar um pouco sobre o que vai vir pela frente. Tá? E é isso. Espero que essa fala tenha ajudado um pouquinho, tá bom? E espero que vocês passem muito bem por essa situação tão nova e ao mesmo tempo tão preocupante que o mundo inteiro está passando. Obrigado.